Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. R$1 milhão por mês, confirmado, volta de Michael, o Flamengo tem decisão final. Daqui a pouco tem Flamengo e Bangu em Aracaju pelo Campeonato Carioca. De La Cruz detecta ponto fraco no Flamengo e toma atitude imediata. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Daqui a pouco, às 21h30, horário de Brasília, vai ter o jogo do Flamengo contra o Bangu, válido pela 8ª rodada da Taça Guanabara na Arena Castelão, em Aracaju. E o Flamengo pode assumir a liderança, de acordo com o saldo de gols, porque ontem o Fluminense empatou com o Vasco num jogo super tumultuado, onde dizem que o juiz favoreceu o Fluminense. Inclusive tem aí na web uma foto do juiz com uma camisa do Fluminense, a foto antiga. Vamos ver isso aí. Depois dos testes realizados contra o Volta Redonda, o Flamengo vai ter praticamente a sua força máxima e o equilíbrio ideal apontado pelo Tite. Isso vai ser possível com o retorno do Luiz Araújo entre os titulares, pelo lado direito, no lugar do De La Cruz, que está machucado e não viajou com o elenco. O De La Cruz não preocupa a comissão técnica para as próximas partidas, porque está apto para treinar normalmente com bola, evitando apenas maiores impactos no ombro direito. A decisão de retirá-lo da relação foi mais preventiva e não houve veto quanto à sua participação por causa de dores no ombro. Logo, o De La Cruz tem tudo para retornar como titular ou não diante do Boa Vista na terça-feira que vem, aqui no Maracanã. Após os primeiros jogos, o De La Cruz demonstrou certa dificuldade de adaptação a um esquema com outros meias e a necessidade de uma melhor marcação. O ataque será formado por Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. E os meias serão Gerson e Arrascaeta. Desde o ano passado, o Tite avalia a melhor alternativa para jogar com pontas. Além do Luiz Araújo, que custou R$70 milhões aos cofres do Flamengo, o Tite testou também o Bruno Henrique improvisado. A formação tática mais conservadora também se deve à ausência dos dois primeiros volantes principais. Após a suspensão do Pulgar, pelo terceiro cartão amarelo tomado contra o Volta Redonda, havia expectativa pela sequência do Alan como titular. Mas o Flamengo, infelizmente, comunicou que ele vai estar aí afastado para um tratamento de restabelecimento de equilíbrio muscular e vai ficar fora por 12 dias. Lembrando que o Alan custou R$42 milhões ao Flamengo e parou por 3 meses no final do ano passado para se recuperar de uma contusão antiga. O Tite optou por escalar o jovem Igor Jesus porque o Thiago Maia está fora dos planos e na mira do Internacional e vem treinando em separado e também não viajou com o elenco. O Flamengo também não vai contar com Matias Vinha, que foi para a Europa a acompanhar o nascimento da filha e retorna ao Brasil para o jogo da terça-feira contra o Boa Vista. O jovem lateral Carbone foi relacionado, no meio Lohan também foi chamado. Lohan, inclusive, fez o gol do Flamengo contra o Bangu no jogo passado, que foi 1-1. Assim como o volante Ryan Lucas, todos da categoria de base do Flamengo. A expectativa de público de aproximadamente 15.600 torcedores, todos flamenguistas, porque todos os ingressos foram vendidos em menos de 48 horas. Para receber esse público máximo, a Arena Batistão passou por reparos na infraestrutura como manutenção de corrimãos, escadas, cadeiras e placas de proteção e, além disso, o gramado também foi alvo de reparos e está em ótimas condições. Provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Igor Jesus, Gerson e Arrascaeta. Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Provável escalação do Bangu: Gabriel Leite, Saulo, Felipe Soares, Vitor Oliveira e Eric Daltro. Valnei ou Renatinho, Rafael Augusto, Adson e Edgar Neto ou Ronald. João Vitor e Rochinha no ataque ou Anderson Lessa. Apita o jogo Jorge Nascimento de Souza, assistido por Marcos Vinícius Machado Araújo Brandão. Assistente 2, Lucas Castro dos Santos. E no VAR a gente vai ter aí Rodrigo Carvalhais de Miranda. Vale destacar
que a torcida sergipana fez uma recepção espetacular, bastante calorosa para o elenco do Flamengo na chegada e promete muita animação na partida de logo mais. Bora lá, Mengão, 3-0 tá bom. O portal Mundo Rubro-Negro aproveitou a indefinição da contratação do zagueiro Léo Ortiz e fez uma lista de nomes que poderiam chegar ao clube para suprir a necessidade de um zagueiro que jogue pelo lado esquerdo do campo. O primeiro a ser listado foi o zagueiro Dória, que passou pelo futebol carioca defendendo as cores do Botafogo. Atualmente, ele está no Santos Laguna e tem contrato até junho de 2025 com os mexicanos. Outro indicado foi o Luan Pérez, vice-campeão da Libertadores pelo Santos em 2020. O Luan está no Fenerbahçe da Turquia. O seu contrato com o clube turco acaba em junho de 2025. No Brasil, o jogador também jogou pelo Fluminense. O zagueiro, inclusive, foi ventilado em equipes do futebol brasileiro, como o Palmeiras, que ficou de estudar a possibilidade, mas ainda não abriu negociações com o staff do jogador de 32 anos. William Rocha, torcedor do Flamengo declarado. O William joga no CSKA da Rússia e é querido pelos russos. O seu compromisso em junho de 2025 se encerra. Já ventilado no São Paulo, o atleta gostaria de voltar ao futebol brasileiro. O Juan Jesus é constantemente especulado no Flamengo. O zagueiro se destacou na Roma e atualmente está no Napoli, da Itália. O seu vínculo vai até junho de 2025, mas com opção de extensão até 2027. André Ramalho, ele chegou a negociar com o Cruzeiro e Internacional na última janela, mas acabou que não teve um acordo. O jogador está disposto a jogar no Brasil e pode ser uma opção para o Flamengo. O seu contrato acaba em junho desse ano, já podendo, inclusive, assinar um pré-vínculo, ou seja, ele chegaria de graça para o clube no meio do ano. Se fosse para agora, iria precisar de uma negociação com os russos. Aí eu te pergunto, qual desses nomes você gostaria de ver no Flamengo? Ou não gostaria de ver nenhum deles? Coloca aí! O recém-chegado ao elenco uruguaio De La Cruz vem intensificando os seus treinamentos. Ele vem demonstrando determinação para se destacar na equipe e, para isso, adotou novos hábitos que incluem chegar mais cedo no CT para os treinamentos, além de ser um dos últimos jogadores a deixar o local. Buscando evolução para ajudar a equipe, o Nico De La Cruz vem intensificando os treinamentos para cobranças de falta, que é uma das fragilidades do elenco para a temporada, e o jogador implementou isso na sua rotina de treinamento, parecido aí com o que o Zico fazia nos seus áureos tempos de Mengão. Colocava uma camisa lá na forquilha e ficava batendo ali até escurecer. O Nicolás De La Cruz implementou as cobranças de falta com maior frequência em sua rotina, mas tem tomado cuidado para não extrapolar a carga que é estipulada pela comissão técnica, visando evitar futuras lesões. O técnico Tite vem analisando com cautela o elenco e utilizando o campeonato estadual para mesclar a equipe. A intenção dele é realizar testes para assim encontrar a melhor formação tática para encarar tantos compromissos importantes nessa temporada. Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botãozão vermelho inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você ajudou o canal demais, muito obrigado. O Michael, ele construiu uma passagem marcante pelo Flamengo quando chegou do Goiás em 2020. O atacante rendeu muito bem com o Jorge Jesus, mas depois caiu de rendimento e quase teve aí a sua saída do clube decretada. A fase estava tão ruim que o Vila Nova de Goiás ficou próximo de contratá-lo, mas quis o destino que o atacante ficasse e fosse muito importante nos momentos com o Renato Gaúcho, tendo um ótimo desempenho. O Al Hilal logo se interessou por sua contratação e comprou o velocista. Ele está por lá desde 2022 e foi especulado inúmeras vezes para voltar ao futebol brasileiro. O jogador demorou um pouco para se adaptar na Arábia Saudita, mas hoje está muito bem. Com o passar do tempo, o atacante foi se acostumando e teve uma ótima fase por lá.
E nesse período, o Vasco, o São Paulo, o Corinthians e até o Palmeiras tentaram a sua contratação, mas todos sem sucesso. Nos últimos dias, surgiram especulações indicando que, como está procurando um ponta de velocidade, o Flamengo teria interesse em repatriar o atleta, haja vista que o Marcos Braz tem uma ótima relação com o jogador. Mas o Flamengo entende que não há como fazer esse tipo de investimento agora para tirá-lo do Al Hilal. Logo, porque os árabes são ruins de ceder em negociações e também porque há outros nomes na mira do Flamengo. Mas a saída do Michael da Arábia Saudita vem sendo noticiada que há chance sim de acontecer. Só que para jogar na Europa, a imprensa da Turquia relata que o Fenerbahçe da Turquia tem interesse na sua contratação. Seria a primeira vez que o jogador atuaria na Europa e realizaria um sonho. Aos 27 anos, o Michael já tem um nome bastante prestigiado e vem subindo de nível na sua carreira. Já recebe mais de R$1 milhão por mês atualmente. Quando saiu do Flamengo, houve um acordo verbal entre o Michael e o Marcos Braz de que, quando ele voltasse ao Brasil, o Flamengo teria prioridade total para contratá-lo novamente. Ambos ainda mantêm conversas para saber como andam as coisas. O Tite enxerga a necessidade de trazer um atacante de velocidade. Na sua visão, apenas o Luiz Araújo cumpre esse papel e é fundamental trazer um jogador que chegue para qualificar ainda mais esse setor. A diretoria do Flamengo está buscando encontrar um reforço que entre dentro do orçamento e seja tecnicamente avaliado como importante para brigar por posição com o Luiz Araújo. A contratação aleatória, só por fazer uma aposta, não vai ser feita pelo Flamengo. Muitos torcedores do Mengão foram para as redes sociais pedir a recontratação do Michael. E o Flamengo acompanha de perto a situação dele no Al Hilal. E se tiver condições boas de negócio com os árabes, o Braz pretende cumprir a sua promessa que fez ao jogador quando ele saiu e investir novamente na sua volta. Aí eu te pergunto, você aprova a volta do Michael para o Flamengo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles hoje, Mengão!